Uma boa tarde para vocês, maestros, boa tarde, maestrinas. Eu sou a Elis, eu sou tutora fiscal e contábil aqui no projeto da maestria e também atuo na parte de gestão fiscal e contábil. Fiquei devendo para vocês uma aula relacionada à contratação de estagiários. Mais precisamente, a gente vai trabalhar com essa contratação com foco em reduzir o custo e de uma forma estratégica para que vocês tenham ali mão de obra qualificada na operação de vocês, tá? Então, hoje em dia, é um grande erro ali entre os escritórios de contabilidade que a gente acaba por enxergar esses estagiários como se fosse uma mão de obra barata. E a contratação de estagiário, a gente não fala de contratar só como redução de custos. A gente cria uma ponte de aprendizagem e essa pessoa que hoje a gente tem uma visão incorreta de ser uma mão de obra ali barata, ela vai se tornar uma pessoa eficiente e talvez vai ser um dos melhores contadores ou colaboradores do escritório na contratação de vocês, tá? E se a gente contrata bem um estagiário, se a gente treina, se a gente acompanha, ele não vai ser só um suporte, ele vai te ajudar a reduzir custo, ele vai liberar profissionais ali que são mais caros na operação de vocês, que hoje executam tarefas repetitivas e, ao mesmo tempo, ele vai se tornar ali o analista principal do escritório de contabilidade. Por isso, o objetivo da nossa aula de hoje é basicamente mostrar para vocês como que a gente pode transformar essa contratação, esse treinamento e a gestão desses estagiários em um processo inteligente que vai gerar economia para o escritório, uma produtividade ali adequada, numa forma que vocês vão gerir o processo de forma mais assertiva e mais saudável, tá? E desde que esse estagiário ele consiga entrar na operação alinhado à cultura do escritório. Então, a princípio de tudo, aqui, antes da gente falar de processo, de operação, de mapeamento, a gente precisa falar das regras principais que movem, que circulam a contratação ali de um estagiário. E a gente começa a legislação principal, que é a Lei 11.788 de 2008, que começa ali no artigo 1º, a gente precisa entender um pouquinho o que é um estagiário para você. O estagiário, ele é um ato educativo escolar que tem que ser supervisionado, tá? A ideia do estágio é preparar o estudante para um trabalho produtivo e o artigo 1, primeiro, ele deixa bem claro e assertivo que para estagiar, a pessoa ela tem que estar regularmente matriculada no ensino superior, no profissional, que são esses cursos técnicos, no ensino médio regular, 1º ao 3º colegial, educação especial, que são os portadores de necessidades especiais, ou EJA, que é a educação de jovens e adultos. A gente vem aqui como peça fundamental o artigo 3º. Então, é bem claro aqui no artigo 3º da Lei 11.788 que o estágio ele não vai gerar vínculo de CLT, tá? Só que a gente precisa tomar muito cuidado, porque se não tem vínculo de CLT, nós não podemos inserir outras obrigatoriedades, outras cobranças no estágio. Então, para não gerar esse vínculo de CLT, precisam ser cumpridos pelo menos 3 requisitos básicos, que é o ponto inicial que eu pontuei, que para ser estagiário a pessoa precisa estar matriculada com frequência comprovada. Então, o que eu faço aqui na minha operação, tá? É risco, já aconteceu, já vi algumas situações de colegas que pontuaram para mim que houve, que é a pessoa, ela desiste da faculdade e ela continua estagiando no escritório de contabilidade. Então, a gente adota como padrão a cada 6 meses, tá? Levando em conta que o período de estágio, o limite máximo são 2 anos. Então, nesse período que o estagiário está aqui no escritório da Soluse, a cada 6 meses a gente pede uma declaração de matrícula para a gente comprovar que essa pessoa ela está regularmente matriculada no ensino necessário ao estágio. Então, precisa comprovar a matrícula regular no ensino médio, no ensino superior ou técnico. Precisa ter uma celebração de termo de
compromisso entre empresa, aluno e instituição de ensino. Então, quando a gente fala de uma contratação de um CLT, por exemplo, a gente está falando entre empresa e colaborador. O estágio, existe um terceiro intermediário, que é a instituição de ensino. A gente precisa pedir para a faculdade disponibilizar um termo de compromisso de estágio, que é basicamente o contrato de estágio, em que todas as partes assinam, e nesse termo de compromisso, ele vai constar, por exemplo, ali qual que é o plano de estágio, como que é o período de desenvolvimento desse estagiário, como que vai ser? Vai ser um estágio de 6 meses, 1 ano, 2 anos? Qual que vai ser o período de desenvolvimento desse estagiário ao longo desses 2 anos no escritório de vocês? E a gente vem como um terceiro requisito, é que as atividades, elas precisam ser compatíveis com o curso que está previsto ali no termo. Por exemplo, eu celebrei um termo de compromisso ali com a faculdade, de que o estagiário ele vai entrar aqui na Soluse para executar ali os acompanhamentos na área fiscal e contábil. Só que essa pessoa, ela estuda jornalismo. Não faz muito sentido isso. Então, as atividades ali do estágio, elas têm que estar compatíveis com o que foi celebrado ali no termo de compromisso. Então, esses são os 3 requisitos principais, e eu coloquei aqui um quarto, que não está ali tão diretamente na lei do estagiário, na lei 11.788, só que é importante, porque o estagiário, ele tem direito ao seguro contra acidentes pessoais. Então, Elisângela, qual que é o lugar melhor para eu contratar esse seguro para o meu estagiário? No lugar que for mais acessível, tá? Eu sei que aqui na Soluse, por exemplo, o administrativo, quando vai solicitar o seguro, ele solicita pelo banco. O banco disponibiliza esse seguro contra acidentes pessoais. Então, vocês vão avaliar, dentro da realidade, dentro das limitações de vocês, qual é o seguro ali com maior custo-benefício. Mas é importante, tem que ter termo de compromisso. As atividades que vocês vão direcionar para essa pessoa, ela tem que estar prevista no termo que foi celebrado, e é importante vocês realizarem a contratação ali do seguro contra acidentes pessoais. Esses são os requisitos mais básicos que tratam ali o artigo 3º da Lei 11.788.